Nós vamos ter hoje aqui uma gravação da palestra do Almir. O Paulo Mira é um técnico e ele criou uma web TV na internet e ele está colocando os trabalhos de vários segmentos. E aí, inclusive, ele convidou o Valdir, convidou o Almir, né, para que falasse nesse canal. Ninguém foi falar, então ele veio até aqui para gravar uma palestra, né, para colocar nessa web TV alternativa. Então o pessoal aí que gosta de internet, é só acessar. Vamos ver, né, se vai sair a palestra do Almir hoje. No próximo sábado, na próxima sexta-feira, encerra-se em Santo Antônio da Platina a Semana Espírita de Santo Antônio da Platina, e no sábado nós teremos das 2 às 6 da tarde um seminário em que a Malena, que é uma das diretoras da Federação Espírita do Paraná, vai estar falando a respeito de palestras espíritas. Então, especialmente aí os expositores, né? Seria interessante a gente participar para aprender um pouco mais a esse respeito. Dito isso, vamos nos preparar para o encontro de hoje, silenciando o nosso interior, buscando Deus, buscando Jesus na nossa intimidade, agradecendo ao Pai a oportunidade de mais uma semana em nossas vidas, a tudo de bom que vivemos na semana que passou, a coragem e o ânimo diante dos obstáculos, agradecendo pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, agradecendo a fé que cresce em nós cada vez mais, na certeza de que Deus, o nosso Pai, nunca nos desampara. E as dificuldades que muitas das vezes atravessamos e não conseguimos entender, para Deus tem significado, tem uma razão de ser. E aos poucos vamos compreendendo que as dificuldades de hoje são oportunidades que nos abrirão no futuro. Jesus, amado Mestre, obrigada por todas as dádivas, por todas as bênçãos, por todas as luzes que nos oferece. Permita que essas irradiações de amor cheguem até os nossos lares, nossos locais de trabalho, até os nossos irmãos que sofrem em várias partes do nosso planeta por vários motivos. Que o seu amor consiga levar até eles ânimo, coragem, alento e principalmente esperança. Abençoe o nosso irmão Almir, palestrante da noite de hoje, e permita que a sua mensagem nos ajude a compreendermos um pouco mais do porquê da vida e como nós podemos chegar até a felicidade a que todos nós estamos destinados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, na terra como em todas as partes. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males, e que assim seja. Boa noite a todos aqui presentes, irmãos encarnados, desencarnados. Inveja pro Dudu. Olha o tamanho da maquininha que eu estou cabendo aqui, Dudu. Né? Nós temos a presença do Mira hoje, faz tempo que nós estamos conversando e ele já queria algum material sobre a doutrina espírita, né?
E nós decidimos, junto com o Valdir, na última reunião que nós tivemos, de fazer esse material, fazer uma palestra, começar essa divulgação da doutrina. E eu escolhi justamente uma doutrina, uma palestra onde fala um pouco do caminhar da doutrina, quais são os pressupostos da doutrina. Né? Não é uma específica dos pressupostos da doutrina, mas que eu consigo tirar alguns conceitos a respeito disso. Então, falar do princípio inteligente até a angelitude, desde a formação do princípio inteligente até o nosso ponto de chegada, que é a angelitude. O princípio gerais do universo. Tudo começa com Deus. Tá? Causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema, criador da lei do universo. Primeiro nós temos que saber, essa definição é a definição mais importante que nós temos. Pois a partir daí nós conceituamos tudo. Se alguma coisa ferir o conceito de Deus, não pode ser verdadeiro. Se nós falamos que Deus é infinitamente justo, se Deus é infinitamente bom, se Deus é infinitamente perfeito, qualquer detalhe que afete a isso, ele não será Deus. Numa das palestras do Zé, que ele fala do Divaldo, ele deu um exemplo perfeito disso para a gente entender. Se nós pegarmos um quadro branco, somente branco, e pegarmos a ponta mais fina de uma agulha, molhar num pinguinho de tinta e colocar, esse quadro já não é mais infinitamente branco, ele já tem uma mancha, por menor que seja. Então o conceito de Deus começa tudo dentro da doutrina, nós entendemos. Nós não conseguimos saber o que é Deus ainda, né? Mas quem é Deus, algumas fagulhas de conceito nós conseguimos. O princípio material, que dá origem a todas as manifestações e formas da matéria e da energia em todos os planos. Eu vou me ater a alguns conceitos, a outros eu vou passar um pouco mais depressa, porque nem todos são interessantes para a gente poder dar uma frisada. E o princípio inteligente. Tudo que não é Deus e matéria é o princípio que orienta a evolução da matéria, e do qual é individualizado o espírito. Tudo que não é Deus, tudo que não é matéria, considera-se conceitualmente como o princípio inteligente nosso. Deus criou o universo, criador do universo. Qual o objetivo da criação do universo? Deus criou o universo por amor e para que suas criaturas evoluíssem até conseguir a verdadeira felicidade. Qual é o nosso objetivo no plano Terra agora? Dar um passo a mais no caminho da felicidade. Toda evolução é para atingir a felicidade, nada mais do que isso. Então o objetivo maior do universo, portanto, é a evolução. E nós partimos do princípio que Deus criou todos simples e ignorantes. E nós fazemos a nossa caminhada evolutiva, encarnações e reencarnações, até sermos espíritos puros e espíritos perfeitos. Todos nós, no plano Terra, em outros planos, seremos espíritos evoluídos. Seremos espíritos puros. Só que ainda nós estamos numa caminhada, ainda nós estamos num processo de crescimento, um processo de aprendizado. A felicidade é um estado que se consegue apenas aprendendo a ser feliz. Ou seja, não é algo que se forneça, entregue ou dê para alguém. Então, quem é a única pessoa que pode te fazer feliz? É você mesmo. Cada um constrói a sua felicidade. Por isso que nós somos individualizados. Portanto, a evolução é um processo de aprendizagem de como ser feliz. Então, o que nós estamos fazendo? O que você está fazendo nessa terra? Aprendendo a ser feliz. Nada mais do que isso. A evolução do princípio inteligente. Nós falamos de princípio inteligente porque tudo que nós gravamos, tudo que vem, faz parte da matéria. Todo o nosso conhecimento fica onde? Fica arquivado aonde? No espírito. Quando nós morremos em nosso corpo,
ele é deteriorado, toda a tua bagagem de conhecimento permanece. Como? Permanece você. Se ficasse no cérebro o teu conhecimento, você perderia tudo com a morte. E como você carrega isso pós-morte? Porque não é no cérebro que fica armazenado, não é o teu princípio inteligente, não é na matéria, e sim é no espírito. Do princípio inteligente evolui, Deus individualiza o espírito. Então nós somos criados, desde o átomo, a molécula, passamos em nossa primeira etapa, antes de tornar espírito nominal, nós passamos pelo reino mineral. Para que nós fazemos isso? Nós somos água, pedra, rocha? Não. Mas nós participamos desse meio mineral para nós adquirirmos o magnetismo. Esse magnetismo que nós temos hoje, nós adquirimos lá no começo da nossa formação. Tá? E nós trazemos ao longo de toda a nossa jornada, depois de toda a nossa evolução, esse princípio. Passamos para o mundo vegetal e a evolução dentro do próprio mundo vegetal. Para que nós passamos e convivemos décadas e décadas, milênios e milênios no mundo vegetal? Para adquirir a sensibilidade. Tá? Antes de tornarmos espírito nominal, nós passamos para o mundo animal, nós convivemos com o mundo animal. Por quê? Para adquirirmos o instinto. A partir daí sim, é que nós começamos todo o nosso ciclo de vida. Por isso que no começo das nossas encarnações, quando nós estamos na infância evolutiva nossa, nós somos muito mais instinto do que razão. Nós ainda somos muito mais, a matéria fala mais alto, porque a matéria é muito mais grosseira, nós somos muito mais animais ainda. E o espírito se dá em evolução, uma cadeia ascendente e contínua, ligada a todas as criações. Ascendente e contínua, nós não retroagimos. Nossa evolução é ascendente. Nós não perdemos nada daquele conhecimento que nós adquirimos. Algumas encarnações trazemos ela um pouco mais brecada em nós, porque nós não precisamos dela. Às vezes nós precisamos desenvolver a moral e a inteligência desenvolve mais. Mas é dentro da matéria que traz essa dificuldade para você desenvolver outro setor. Mas nós não perdemos. A partir do momento que nós perdemos a estrutura carnal, nós voltamos a readquirir todo aquele conhecimento e toda aquela evolução moral que nós tivemos. Deixa eu acertar o dedo aqui, tá bom, né? Assim sendo, o espírito evolui constantemente, desde que for criado por Deus, a partir da evolução do princípio inteligente. E aí que cai por terra a teoria de uma única vida. Ou se nós somos criados simples e ignorantes, vamos ser espírito perfeito, e se nós analisarmos o nosso estágio aqui nesse plano Terra, nós temos capacidade nessa encarnação. Tem pessoas que morrem aos 10 anos, aos 15 anos, aos 2 anos, mesmo que morram aos 150 anos, nós temos condições de cumprir toda essa etapa, todo o processo evolutivo e chegar numa evolução perto de Deus numa única encarnação? Jamais, jamais. Então, Deus, que é tão justo, tão perfeito, Ele nos dá as várias etapas que nós passamos nos processos reencarnatórios. É como na escola. Jamais uma criança, em vez de entrar no prézinho, já possa entrar na faculdade no último ano e sair doutor. Hoje já está podendo, né? Já estão abrindo para isso, tudo bem, né? Mas você tem que cumprir toda aquela etapa de conhecimento, e na nossa vida também é assim. Deus, em sua infinita justiça e sabedoria, criou e ainda cria. Espíritos são criados constantemente, tá? Em todos os tempos, todos os seres exatamente iguais, ou seja, a partir da evolução do princípio inteligente. Não há seres privilegiados na criação, nem desertados ou relegados a segundo plano. Cada um constrói o seu caminho. Não há privilegiados. Deus não cria santo.
Deus não cria anjo, porque se ele criasse santo e anjo, por que o cara foi criado um anjo? Vive à direita de Deus Pai, está tocando harpa o dia inteiro, e eu nessa perrengue aqui, né, trazendo minha trajetória, mas também se eu olhar para trás, existe tanto desafortunado, muito pior que eu, porque ele não teve o mesmo privilégio que eu estou tendo de ter uma vida saudável, alta, forte e bonita aqui com vocês. Não tem, Deus não cria isso. Deus dá oportunidade a todo mundo de igual. Nós somos criados iguais e cada um faz a sua trajetória, cada um constrói o seu caminho. Portanto, Deus não criou anjos e demônios. Esses nomes apenas significam espíritos em diferentes estágios de evolução, mas que todos cumpriram a sua trajetória evolutiva. Um mais rápido, outro mais devagar, porque nós temos o livre-arbítrio nesse caminho. Senão nós seríamos robô do planejamento da vida, dessa encarnação robotizado. Nós temos nosso livre-arbítrio. Nós podemos caminhar mais depressa ou mais devagar, dependendo da nossa vontade. A única coisa que nós fazemos, nós não retroagimos. Nós podemos estacionar, perder uma encarnação estacionado, mas não retroagimos. Todos os vícios que nós vencemos, nós não levamos para outra. Eu trouxe nessa encarnação o vício do cigarro, e eu ainda sou fumante, apesar que faz 28 anos que eu não fumo, eu sou fumante. A partir de outra encarnação, se eu não voltar a fumar, se eu passar essa etapa e não pôr mais cigarro na boca, na outra encarnação esse vício eu já venci. Caso contrário, eu volto de novo para tentar vencer novamente. Aqueles que chamam anjos são, na verdade, espíritos superiores que evoluíram até esse estágio, aprendendo os diversos degraus da evolução, da encarnação e das reencarnações. Nada mais, nada menos do que isso. Portanto, o anjo também já foi o átomo, já foi a molécula, o mineral, o vegetal, o animal, despertou enquanto espírito, evoluiu no corpo físico, no plano espiritual, evoluiu mais e mais, erradicou o mal dentro de si e amou o mundo. Porque nós só atingimos aquela felicidade quando nós aprendemos a amar. Aí sim nós já estamos no processo de ser felizes. Jesus fez essa mesma trajetória que está escrito aqui. É o espírito mais evoluído que encarnou aqui na Terra. Ele não foi criado como ele está hoje. É um espírito muito antigo, mas ele não foi criado perfeito como ele é hoje. Ele foi criado um átomo como nós, fez todos esses estágios, aprendeu como tem que aprender com a natureza, e hoje é a perfeição que é Jesus, e continua evoluindo sempre. Eu só queria imaginar o potencial evolutivo dele hoje, mas ainda ele continua evoluindo. Mas acima de tudo, devemos lembrar que o anjo aprendeu a ser feliz, e por isso que ele se tornou anjo. Deus nos criou para sermos anjos. Para isso devemos aprender a sermos felizes. Temos dentro de nós o dom de ser capaz de ser feliz. Porque Deus ama todos nós. Deus não daria privilégio para um e desgraça para outro. Eu já citei uma palestra na Austrália que tinha um outdoor escrito bem grande: Deus ama Bin Laden. E é verdade. Deus ama Bin Laden e ama todos os filhos. Se ele não amasse, não seria Deus. Não é verdade? Espiritismo, educação e inspiração. O Espiritismo abre à humanidade um novo roteiro, mostrando de passagem os horizontes infinitos. O grande mote da doutrina espírita foi isso: abrir esse horizonte para nós, entendermos o que vai além, da onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e o que vamos fazer no futuro. Nada mais, nada menos que isso foi o que a doutrina espírita nos trouxe. Ao iniciá-la nos mistérios do mundo invisível, revela o seu verdadeiro papel na criação. Nós entendemos qual é nosso papel perante Deus, qual é nosso papel perante o nosso Criador. Desempenhando uma construção ativa e constante, tanto encarnado como no plano espiritual, porque na espiritualidade nós também evoluímos.
Nós aprendemos, nós estudamos, nós trabalhamos, aliás, muito mais do que aqui. A única coisa que nós viemos fazer aqui é pôr em prática aquilo que nós estudamos, aprendemos e planejamos no mundo espiritual. Viemos aqui agora pôr em prática. Nosso mundo verdadeiro é na eletricidade, no mundo espiritual. E lá nós também aprendemos muito. Tá? O ser humano já não marcha às cegas, sabe de onde vem, para onde vai e principalmente o porquê existe. A doutrina espírita é a doutrina dos porquês, né? Como ela é baseada na razão, ela vem responder todos aqueles porquês que nós temos dúvidas. A base sobre a qual se assenta a evolução do ser humano, sem sombra de dúvida, passa pela educação, que conduzirá à regeneração e à verdadeira felicidade. O homem do futuro será confiante em Deus, inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Nós não podemos fugir jamais desse conceito. A educação espírita nos dá a confiança de que não há o que temer, desde que procuremos seguir os princípios e a filosofia da doutrina espírita. Não está dizendo que em outra doutrina e outras filosofias também não sejam boas. Nós estamos falando da nossa filosofia e da nossa doutrina. Se nós seguirmos esses pressupostos que tem dentro da nossa doutrina, com certeza nós estaremos no caminho certo e conseguimos trilhar para o nosso processo evolutivo, não tem dúvida nenhuma. Porque dentro do próprio livro dos Espíritos está escrito, né? Se a doutrina espírita é a religião do futuro, e a resposta lá está dizendo que não, ele é o futuro das religiões. E nós já estamos vendo em outras religiões tratar de assunto que antigamente só dentro da doutrina tratava. Isso é um grande ganho, isso é um grande crescimento para toda a humanidade, não só para nós espíritas. O apóstolo João afirmou que Deus é amor. Platão afirmava que Deus é a fonte do bem e da beleza. Segundo Descartes, Deus é aquela necessidade lógica que não podemos tirar do universo sem que o mesmo se desfaça. O espírita, o homem do futuro, sabe que não tem apenas crenças, possui conhecimentos que são advindos da educação. E quem conhece não teme, pois só o desconhecido apavora. E é justamente isso que nós vamos falar. Sábado, na reunião que nós estivemos, eu e a Graça, a respeito de mediunidade e santuário, tivemos uma palestra espetacular. E ele falava justamente sobre crer. Crer não é suficiente. Crer não é suficiente, não dá sustentação. Crer em Deus não te dá base para nada. A pessoa que crê em Deus, na primeira desventura, descrê. Porque crer é apenas eu acredito. Tudo bem, já é um passo. Mas no primeiro ente querido que ele perde, no primeiro filho que ele possa perder, ele fala: Deus, por que você fez isso? Porque ele simplesmente crê. Acima de crer, que ele fala que é uma moeda fraca, tem o entender. Você tem que entender para crer, você tem que conhecer. E acima de entender e crer é o praticar. Então nós temos que entender, nós temos que ter conhecimento, saber como funciona. Por isso que a doutrina espírita é baseada na razão. Não há dogma dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita tem que tratar os assuntos às claras. Nós temos que quebrar os tabus que nós trazemos, não só de outras passagens que nós tivemos nessa vida, mas de outras encarnações, como a doutrina espírita, uma doutrina nova, uma doutrina de 150 anos. Nós temos uma ou duas encarnações espíritas. Nós, dentro de nós, trazemos muito ranços de civilizações antigas. Nós trazemos muito preconceito com o sexo. Nós trazemos muito preconceito com o relacionamento. Nós trazemos muito preconceito com o amor. Nós não conseguimos amar. Então nós temos que quebrar esses ranços. Para isso nós temos que entender. A doutrina espírita não pode ficar alicerçada em dogmas. E isso faz parte também do processo de evolução e de crescimento da própria doutrina. Porque o que nós fomos trabalhado até então, né, que depois que morreu acabou, você não sabe de nada, isso nos apavora, o desconhecido nos apavora. E a doutrina espírita veio justamente nos dizer que a partir do seu desencarne não muda nada.
É como você for no guarda-roupa, tirar uma roupa e você vai continuar a ser você mesmo. Eu perder essa roupagem que Deus me deu, e eu sou fiel depositária dela e tenho obrigação com ela, mas a partir do momento que eu perder ela, sabe quem eu vou ser? Nem melhor nem pior do que eu estou aqui agora. Só não vou ter essa roupagem e vou ter outras atribuições. E vou ter que adquirir outra roupagem para voltar novamente, porque ainda eu tenho muito ainda para crescer e aprender. Como todos nós. Há pessoas que entendem que o espiritismo é praticado apenas no centro espírita. Quando estão no dia a dia, na família, numa festa, no trabalho, na sociedade, acham como se fosse espírita. Ser espírita aqui dentro é uma delícia, coisa mais gostosa. Ser espírita aqui dentro é muito fácil. Todo mundo está aqui com o pensamento elevado a Deus, só coisa boa. Dentro da casa espírita é muito gostoso. Aqui tudo nós é fácil, é caridoso. Nós temos que aprender a ser espírita no mundo lá fora, na família, na sociedade, no trabalho, pôr em prática aquilo que nós vemos buscar e aquilo que nós vemos aprender aqui dentro. É isso que nós temos que fazer. Como outras entidades também, como no Rotary, como na maçonaria, ser maçom dentro de um templo maçom é fácil, tem que ser fora. Ser rotariano dentro do Rotary é fácil, tem que ser fora. Nós temos que saber trabalhar aquilo fora do ambiente que você está protegido, que aqui nós estamos protegidos. Mas o compromisso educativo e regenerativo do espírita é justamente ser, em qualquer lugar e a qualquer hora, um agente de influência positiva de transformação e de melhoria de ambiente. Nós não transformamos ninguém, mas nós temos que refletir e ser espelho para se melhorar. É isso que é a nossa função. Sem prepotência ou austeridade excessiva, sem pretensão de ser o dono da verdade, como quem passa e serve, o espírita deve exemplificar o seu empenho em ser melhor, sua fidelidade aos princípios éticos e de cidadania, sua sede de aprender e amar, compartilhando sua luz. Jesus falou: não deixe sua luz debaixo do alqueire. É justamente isso. O alqueire era uma caixa que existia, onde se guardava mantimentos. Se você deixar uma luz ali dentro, ela não reflete. Nós temos que deixar ela em cima. Você tem que construir a tua luz primeiro e depois deixar ela refletir e iluminar. A missão educacional do espírita, porém, não se dá apenas no plano moral. Nos diversos campos da atividade humana, os espíritas devem se esforçar pelo avanço intelectual próprio da comunidade a que pertence. Desenvolver a cultura e proporcionar meios para o aprendizado deve fazer parte integrante do programa de ação dos espíritas. A caridade material, sem sombra de dúvida, é bem mais fácil do que educar, mas educar é uma terapêutica global e é uma solução muito mais eficaz. É importante lembrar que não existe separação entre progresso intelectual e progresso moral, pois o progresso intelectual conduz ao progresso moral, dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. Nós só desenvolvemos moralmente depois que nós desenvolvemos intelectualmente. Primeiro nós temos que saber para depois desenvolver. O que acontece, quantas vezes nós desequilibramos esse processo evolutivo, em que o desenvolvimento moral intelectual avança muito e o desenvolvimento moral é muito pouco. Cria-se verdadeiros monstros de alta capacidade intelectual e baixa moral. Por isso que tem reencarnações que nós brecamos o desenvolvimento intelectual para viver sob a custódia e o trato de outro, sobre condições onde teu corpo ele tem alguma deficiência e que você não tenha condições de externar tudo aquilo que tem o potencial intelectual. Você tem defasagem no cérebro, você tem defasagem no físico, para você ser criado por outro, abaixar a arrogância, a prepotência, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, para você crescer a moral, para daí caminhar junto com o intelectual.
Isso é outro passo importante no processo reencarnatório que nós temos. Kardec não falou do simples ensino cultural e da simples transmissão de conhecimento através das disciplinas curriculares. Mas disse sim que a inteligência, que o conhecimento intelectual deve ser exercido para o estudo e a compreensão do certo e do errado, do direito e do dever, possibilitando ao espírito uma maior capacidade de escolher o seu caminho na vida, no trânsito das leis naturais, que é imutável em todos os tempos e em qualquer lugar. A lei de Deus é imutável. Se fosse imutável, Deus não seria perfeito. Evolui-se a lei do homem, a lei de Deus não evolui em nenhum plano, é a mesma. Exercendo com responsabilidade o livre-arbítrio, que nós já falamos, ponderando sensatamente sobre sua ação e consequências em todo momento da vida. O homem de bem regenerado pela educação construirá o reino de Deus na terra, ou seja, viverá dentro dos princípios do amor e da justiça, considerando para todos os direitos e deveres iguais. Para isso, o homem do futuro deverá progredir moralmente e aplicar-se na prática do bem. Essa é a melhor pedagogia, é a implantação da educação do espírito. Nós estamos sendo espíritos educados. É a pedagogia de aprender a ter capacidade de ser feliz. Novamente nós voltamos, né? Nós temos que ter capacidade de ser feliz. Bom, pessoal, um resumo breve de alguns pressupostos da doutrina é isso. Nós estamos aqui na Terra para ser felizes e nós vamos ser felizes. Depende de cada um de nós a velocidade com a que nós trabalhamos isso daí. Uns mais, outros menos. Quando nós entendermos, né, que irmãos nossos ainda está numa situação inferior à nossa, nós temos que entender que ele é filho de Deus e que ele está talvez num momento de crescimento diferente do nosso. Porque se nós estamos na Terra em prova e expiação, é uma faixa de crescimento, não é uma única linha de crescimento. Ele ainda está mais perto do princípio da animalidade, tem toda uma trajetória que nós já fizemos e temos muito para percorrer. Porém, quando nós vemos espíritos missionários que estão bem acima de nós, que nos sirva de referência, para nós sabermos que ainda nós podemos crescer. Todo crescimento gera trauma. Todo crescimento que sai do teu estado de conforto. Quando nós estamos aqui, nós estamos no estado de conforto. E quando nós saímos para crescer, nós temos que aprender. Quando fala em aprendizagem, fala-se em conflitos. E muitas das vezes nós temos medo dos conflitos, pois que nós temos que estar com esse primeiro conceito firme em nosso pensamento. Deus, soberanamente, justo e bom, Criador do universo. Ele é infinitamente justo, ele é infinitamente perfeito. Essa palestra, eu copiei, né? Copiei não, trouxe ela mesmo. Ela foi feita por Carlos Parche. Esse Carlos Parche é um colega meu da Emater de Curitiba. Eu tenho conversado com ele quando possível. Ele trabalha dentro da doutrina espírita em Curitiba, ele tem um conhecimento assim, maravilhoso da doutrina, né? E eu pedi permissão de vez em quando roubar algum material dele para que a gente pudesse. Eu gosto muito dos materiais, vários materiais que eu tenho trazido aqui para a palestra, é do Parche, né? Mas ele deu autorização e cedeu. Pessoal, que a paz do Senhor esteja conosco e que nós passamos agora com essa mesma tranquilidade, com esse ambiente harmonizado que está aqui, aos passos.